Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, aqui é o canal do MG Civilista e hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre um tema específico de direito civil que envolve tanto propriedade quanto um pouco de direito de família, certo? Acredito que tanto para quem seja do direito, da área de direito ou quem não seja, né, há uma grande relevância e interesse no tema, né? Nós vamos tratar aqui da usucapião familiar. A usucapião familiar é uma espécie de usucapião que foi instituída lá no ano de 2011, certo? Então temos aí o lapso já de 12 anos, né, de vigência dessa lei, né? E acredito que não seja de total conhecimento aí do público em geral, e por isso eu gostaria de trazer aqui uma abordagem rápida, breve, né, trazendo algumas das principais características dessa espécie de usucapião, ok? Primeiramente, pessoal, gostaria só de fazer umas breves considerações sobre esse instituto, né, chamado usucapião no direito, mais especialmente brasileiro, né? A usucapião, pessoal, ela é regida no Código Civil, né, através de algumas espécies. Como eu já havia falado, né, em um outro momento, um dos requisitos principais para fins do usucapião é o exercício da posse por um tempo, né, um lapso temporal previsto na legislação, né? Eu fiz um short no YouTube e também no Instagram, trazendo alguns dos requisitos, né, em relação ali aos principais requisitos comuns às espécies do usucapião. E entre eles a gente vai ter o exercício da posse de forma mansa, pacífica, ininterrupta, né, durante esse prazo previsto na lei. O intuito ali da usucapião é que você que exerce essa posse durante um prazo razoável, muitas vezes 5, 10 ou 15 anos, você vem a obter a propriedade do bem, né, devido ao exercício dessa posse, muitas vezes ali utilizada para fins de moradia, no que diz respeito aos bens imóveis. Dentro desse aspecto, pessoal, eu trago para vocês a usucapião familiar, ok? Como eu disse, ela vai trazer uma temática tanto de direito de propriedade quanto direito de família. O que acontece? Uma das consequências naturais, pessoal, da separação de um casal é que um dos cônjuges, né, o companheiro, no caso da união estável, ele saia do imóvel, né, onde o casal reside, muitas vezes até com os filhos, né, e apenas um dos cônjuges, né, permanece no imóvel, pelo menos durante o período ali, durante o qual é resolvida a questão da partilha, né, a questão da meação, né, e dos direitos relativos àquele bem, né, que foi construído, que foi obtido ali pelo casal, né, após a constância da relação, seja o casamento ou a união estável. E a usucapião familiar, ela entra nessa seara, né? Aquele cônjuge, aquele companheiro que permaneceu, né, residindo no imóvel, permaneceu, portanto, na sua posse, exercendo a posse, ele vai poder ter o direito de obter, né, o domínio do bem, a propriedade do bem para si, exclusivamente para si. Estamos aqui tratando de um bem, né, de um imóvel que pertence a ambos, né? Não estamos falando de um bem, por exemplo, que seja intitulado como bem particular, né? Que seja, por exemplo, de um ou de outro, né? Que foi obtido antes da relação. Não, estamos falando de um bem que seja comum ao casal, né? Mas que passará a ser de exclusividade apenas daquele que passou a residir, né, continuamente ali no imóvel durante um determinado prazo. Nesse aspecto, a gente entra, né, em um dos requisitos, né, que é a questão do prazo. O prazo estabelecido na lei para esse tipo de usucapião são de 2 anos, ok? 2 anos no exercício da posse sobre aquele imóvel de forma exclusiva, né? Porque um dos cônjuges abandonou o imóvel, abandonou o seio familiar, né? E aí apenas um, né, ficou ali residindo, né, se utilizando ali como moradia daquele imóvel. Esse requisito de utilizar como moradia também é o previsto em lei, né? Aquele cônjuge, aquele companheiro que ficou no imóvel, ele não pode utilizar para outros fins, né? Por exemplo, para fins de aluguel, né? Se ele aluga o imóvel, ele perde, né? Ele descaracteriza ali a posse que deve ser tida como exclusiva para fins de usucapião. Então, pessoal, esse primeiro requisito, o prazo de 2 anos. Se ele passa aqueles 2 anos, né, de forma com o domínio, com a posse ali exclusiva do bem, ele já vai ter cumprido ali um dos requisitos. Um dos outros requisitos diz respeito à métrica, né, o tamanho ali da área do imóvel, certo? A lei, né, limita nesse aspecto que o bem, que o imóvel tenha uma área, né, de até 250 metros quadrados, certo? Então, se a métrica dele é superior a essa,
se a área, né, é maior, então já não faria jus aí ao direito da usucapião familiar, ok? É um requisito objetivo. Na ação, por exemplo, a parte terá que apresentar ali uma planta, um memorial descritivo, para que caracterize, né, o bem, que traga ali a sua área, né, para que o juiz possa conferir se está dentro desse parâmetro legal no que diz respeito ao tamanho, né, do imóvel. Outro requisito, pessoal, também que diz respeito a essa usucapião familiar, né, essa posse, né, como eu já falei, ela tem que ser também ininterrupta, tem que ser sem oposição, né, porque aquela parte, aquele cônjuge ou companheiro que ficou no imóvel, ele não pode sofrer também nenhum tipo de oposição, de turbação por parte de terceiros e muito menos por parte daquele que também, até então, é o dono do imóvel, né, que exerce ali uma copropriedade sobre o imóvel, ok? Outro requisito, pessoal, é que esse cônjuge, esse companheiro que vai pleitear, né, a usucapião, para que o bem seja de seu domínio único, é que ela não tenha outro imóvel, seja urbano ou seja rural, registrado no seu nome, certo? Ela não tem que ter nenhum imóvel, vamos assim dizer, porque se ela tiver, se ela já for proprietária, né, de outro bem, né, ela não vai ter direito ali também à aquisição, né, dessa propriedade ali sobre o imóvel, né, que é do casal. Passados esses requisitos, pessoal, a gente chega no requisito que é mais controverso, que diz respeito a efetivo abandono do lar, né, por um dos cônjuges. Ou seja, a parte, né, que se separou, ela ficou no imóvel, né, exercendo a posse durante 2 anos, um imóvel com área de até 250 metros quadrados, e ela não tem outro imóvel registrado em seu nome, seja urbano ou seja rural. Até aí tudo bem. O que o judiciário vai verificar no caso, né, de forma mais efetiva, é se o cônjuge que saiu, né, da relação, ele de fato abandonou o seu seio familiar, ele abandonou o lar, né, ele meio que, vamos assim dizer, desprezou, né, a sua família, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, e não mantém mais, né, relações de afeto, relações materiais, né, para com os seus familiares, né, e também não mantém qualquer tipo de relação no que diz respeito à posse, no que diz respeito a cuidados, manutenção para com o bem. Ele já não paga qualquer débito, qualquer tipo de taxa em relação àquele imóvel, né? Ele passou a se despreocupar em relação a isso. É como se ele de fato tivesse renunciado à posse daquele imóvel, né? A propriedade e consequentemente a posse, né? Não necessariamente, vamos assim dizer, ele teria que sumir, né? Estar em um paradeiro desconhecido, mas de fato ele não mantém mais relações, né? Sejam mesmo ali aquela relação que não é muito próxima, mas de cunho afetivo para com os filhos, né? Ou então até com o ex-cônjuge também, tá bom? Então, esse é o ponto mais controverso no que diz respeito ao usucapião familiar. Muitas vezes, porque a mera separação do casal, por não haver mais condições, não ser mais viável o convívio, né, na forma de coabitação, não caracteriza necessariamente o abandono para fins de usucapião familiar, certo? O casal que não consegue mais viver junto, mas que em ambientes separados mantém uma relação, né? Evidentemente, aquele cônjuge que saiu, ele sabe do seu direito, né, na partilha do imóvel, e ele não vai abdicar disso, ok? Mas se há aquele efetivo abandono, um dos cônjuges ele vai sentir realmente que foi desprezado, que foi abandonado, né? Ele vai ter condições, né, após o prazo de 2 anos, e aí a lei estabelece esse prazo mínimo, né? Que a partir dele, a parte vai poder observar se tem sim, se foi realmente ali realizado o abandono pelo outro cônjuge, se ela possui esse prazo de 2 anos, se aquele imóvel possui essa área que eu falei de 250 metros quadrados, e ela não tendo outro imóvel na sua propriedade. Ela vai poder pedir judicialmente, né, para que seja concedida a propriedade daquele bem, né, para si, de forma exclusiva. Ou seja, o outro cônjuge, né, que até então era também proprietário, ele vai acabar perdendo, né, a sua parte, né? Então, em uma situação de eventual partilha, mais à frente, ele poderia até alegar, e a parte poderia sim alegar, né, a usucapião familiar para fins de aquisição do imóvel como seu, né, a partir desse abandono. Volto a dizer, não é algo que jurisprudencialmente, ou seja, ali no âmbito judicial, nas decisões judiciais, seja algo tão fácil de se verificar, né? Quando se configura o verdadeiro abandono, o verdadeiro desprezo de um cônjuge para com sua família e para com o imóvel em si,
certo? Mas havendo a interpretação judicial de que houve de fato abandono, aquela parte cumprida esses requisitos terá ali direito a adquirir a propriedade, né? A posse ela já tinha, ela vai adquirir agora a propriedade única do bem, né? Que passará ali a ser completamente seu, né? Completamente ali do seu domínio. Ok, pessoal? Então era sobre isso que eu gostaria de tratar hoje com vocês. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo.